Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos compartilhando uma série de devocionais do Evangelho de Marcos e esta é a 10ª devocional dessa série. Falamos na devocional anterior que se Jesus está no seu barco, no barco da sua vida, você poderá clamá-lo quando uma tempestade surgir e ele te ouvirá. Jesus está levando então seus discípulos para outra margem do Mar da Galileia. Lá ele vai encontrar uma pessoa endemoniada, uma pessoa possessa de espíritos demoníacos. Como eles reagiram com Jesus, o que Jesus fez a eles e como salvou este homem. Olha só, Marcos capítulo 5, versículos 18 a 20 diz o seguinte: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Os demônios que habitavam naquele homem gadareno tinham uma espécie de fé em Jesus. Eles conheciam a verdadeira identidade do Senhor Jesus melhor do que os líderes religiosos, mas não foi esse conhecimento de Jesus que os fez sair daquele homem. Hoje, o tema dessa devocional é planos do diabo versus plano de Deus. E antes de continuar, quero te pedir que dê aquele like no vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, assim toda vez que eu postar um novo vídeo, você seja notificado aí pelo YouTube. Mas vamos lá. Marcos capítulo 5, versículo 2 diz o seguinte: quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Olha só que interessante. Aqui temos uma descrição mais detalhada de um homem possesso que temos na Bíblia. Ele já estava possesso há muito tempo. Olha as suas características básicas aqui. O homem não usava roupas e vivia como um animal selvagem. O homem vivia entre os mortos, habitava entre os túmulos, no cemitério. O homem tinha força sobrenatural, nenhuma corrente podia detê-lo. O homem andava atormentado e se autodestruía. Ele gritava e se cortava com pedras. O homem tinha um comportamento incontrolável. Ninguém podia domesticá-lo, ninguém podia falar e orientá-lo. Podemos ter certeza de que ele não nasceu assim. Isto não aconteceu da noite para o dia na sua vida. Esse acontecimento veio de forma gradativa. Os próprios moradores da região notaram que seu comportamento estava irracional e selvagem, que até diziam: ele está ficando louco ou possuído por demônios. Eles o amarraram com correntes para impedi-lo de machucar os outros, mas eles as quebravam com tamanha violência que não restou outra alternativa para eles, que foi expulsar da cidade. Ele então foi viver no cemitério, que normalmente era fora da cidade, e a única pessoa que ele feria era ele mesmo. E diz o texto que lemos que quando Jesus chegou na praia, ele foi até Jesus e Jesus lhe disse: saia deste homem, espírito imundo. Ele disse a Jesus: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Marcos 5:7. Veja só, eles declararam Jesus o Filho do Altíssimo. Isso não foi uma confissão de fé, mas uma tentativa desesperada de obter controle sobre ele e, quem sabe, torná-lo inofensivo. Sabe, uma coisa aqui me chama a atenção. Os demônios tinham conhecimento acerca de Jesus, como muitas pessoas as têm. Mas eles, como muitos, não têm o coração rendido a Jesus. E eles então disseram a Jesus: rogo-te que não me atormentes. Os demônios não queriam deixar seu hospedeiro. Que coisa terrível, né? Tem pessoas que vão abrindo brechas e mais brechas para que o diabo em sua vida entre em sua vida e chega até o momento que ele te possui por completo. A possessão demoníaca é quando um espírito demoníaco reside em um corpo humano e às vezes o demônio mostra a sua própria personalidade por meio da personalidade do corpo hospedeiro. A possessão demoníaca ainda é uma realidade hoje. O diabo continua agindo e buscando hospedeiros para residir e possuir. Não podemos desconsiderar ou ignorar essa verdade. Eles disseram então a Jesus: não me atormentes. Olha o que eles pediram.
Esses demônios consideravam um tormento ser tirado do corpo daquele homem. A verdade é que um corpo humano é uma arma que o demônio pode usar para atacar a Deus. Como eles não podem atacar diretamente a Deus, eles vão em cima daqueles que são semelhantes a Deus. O foco deles não é o ser humano em si, mas através do ser humano, que é a criação de Deus, atacar o próprio Deus, destruir então a imagem de Deus. Lá em Colossenses capítulo 2, verso 15, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha só: "E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz." Isto é, suas táticas são restritas aos verdadeiros cristãos, porque os espíritos foram desarmados pela obra de Jesus na cruz. No entanto, os espíritos demoníacos certamente podem enganar e intimidar os verdadeiros cristãos, prendendo-os com medo e descrença. Todo crente em Jesus não está livre da opressão do diabo. Agora, o crente meia-boca, esse corre um grande risco, como qualquer pessoa, de perder o controle de sua vida e permitir o diabo residir nele. Não subestime a ação do diabo. Lembre-se, de brecha em brecha, o diabo pode ganhar espaço no seu coração e também na sua vida. Por isso, se cair em tentação, volte logo para Deus, se arrependa dos seus pecados, do seu orgulho. Não queira curtir a queda e nem os prazeres da queda. O Espírito Santo foi enviado, ele está aí para te ajudar, te orientar a permanecer em Cristo, permanecer no caminho do Senhor. Volte seu coração logo para Ele, se renda de verdade a Cristo e ande com Ele diariamente. Os versículos 9 e 10 nos diz o seguinte: "Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região." Eles imploraram que os enviasse a um grande rebanho de porcos que estavam ali por perto, olha só. E Jesus lhes permitiu. E o texto continua dizendo que aqueles porcos se atiraram para o precipício abaixo em direção ao mar e neles se afogaram. Interessante que quando eles responderam legião, eles realmente não estavam dizendo um nome, mas simplesmente estavam tentando intimidar Jesus, dizendo que eles eram muitos. Ou seja, somos organizados, somos unidos e prontos para lutar, somos poderosos. Mas isso não intimidou Jesus. Eles, na verdade, não queriam ficar inativos e ociosos. O negócio deles é tentar acabar com a direção, com a criação de Deus para atingir o próprio Deus, sabe? Mas você pode me perguntar, por que Jesus então permitiu isso? Eu teria duas possíveis respostas. A primeira, porque ainda não é a hora de destruir Satanás. O tempo da demonstração total de sua autoridade sobre os demônios ainda não havia chegado. Isso aconteceria no momento de sua morte na cruz e depois finalizada na segunda vinda do Senhor Jesus à Terra. E segundo, porque ele queria revelar as intenções do diabo ao ser humano. Ao destruir os porcos, estava sinalizando o que queria fazer com o ser humano. A Bíblia diz que algumas pessoas viram tudo o que aconteceu ali e logo foram contar na cidade para os proprietários dos porcos. E logo todos foram conferir de perto. E quando chegaram, viram aquele que estava possesso por demônios, sentado e vestido em seu juízo perfeito. Então eles começaram a suplicar que Jesus fosse embora. Eles ficaram com medo. Eles ficaram com mais medo de um homem livre e liberto do que de um homem possesso. Eles não queriam Jesus por perto. Eles tiveram mais medo do que Jesus podia fazer a eles do que Satanás faz nas pessoas. Agora, o mais lindo dessa história foi a reação do homem que foi liberto dos demônios. Primeira coisa que ele fez, ele implorou para ir com Jesus. Olha que lindo. Aquele homem que Jesus libertou os demônios apenas queria estar e viver com Jesus e agora em diante. Tudo que Jesus faz, queridos, gera em nós o desejo de nos aproximar mais e mais dele. Tudo que Jesus faz produz uma mudança interior dentro da gente. A prova da verdadeira mudança no nosso coração é demonstrada pelo desejo de querer estar com ele, viver com ele e andar com ele. E segundo, Jesus lhe deu um motivo para viver. Diz o texto que Jesus não permitiu ir com ele no barco, mas ele diz: vá para casa, para sua família, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você
e como teve misericórdia de você. Jesus não o permitiu porque ele não era apto para segui-lo, porque primeiro tinha que santificar e mudar de vida, mas porque muitos daquela região precisavam ouvir dele e ver nele a transformação que Jesus lhe fez. Ele tinha que começar sua missão em sua casa, sua família e depois nas 10 cidades da região, e foi exatamente isso que ele fez. Sabe, queridos, podemos aprender aqui também que todos são capazes de testemunhar do que Jesus fez em suas vidas. Este homem é a prova disso. E sua história mostrou o valor de uma vida para Jesus, porque essa foi a razão pela qual Jesus foi até aquele lugar lá no Mar da Galileia. Essa história mostra que para Jesus todos podem ser alcançados, mudados e transformados. Que assim como ele testemunhou a milhares de pessoas naquela região, que também testemunhemos da transformação que Jesus fez em cada um de nós. Se esse vídeo abençoou você, peço que você dê um like, deixe aqui o seu comentário do que Jesus falou ao seu coração. Aproveite para mandar esse link para seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe nesse dia. Um forte abraço e até o próximo vídeo devocional.